Olá! Hoje a gente vai estar vendo um formato diferente nos vídeos do curso de Quasar Framework. Os primeiros vídeos nós vimos muita parte de configuração ou da estrutura do Quasar, ou no vídeo anterior como atualizar um projeto, né, que já estava na versão 1.0 para 2.0. E a partir de agora a gente vai ver algumas coisas mais na prática, coisas que a gente utiliza no dia a dia de desenvolvimento front-end, como por exemplo, na videoaula de hoje, como construir formulários utilizando o Quasar. Isso foi uma solicitação que muita gente colocou nos comentários ou me pediu no privado para fazer formulários. Então a gente vai estar consequentemente vendo vários componentes de formulário, né? E como fazer a validação desse formulário. Então para isso a gente vai utilizar a documentação sempre do nosso lado aqui. Então a gente vem em View Components e vamos trabalhar nessa parte de componentes de formulário aqui. Eu criei um projeto somente para isso, porque como a gente vai ver vários componentes, eu vou deixar esses exemplos disponíveis no GitHub, certo? E vai ficar na descrição do vídeo. Então para isso, se você quiser ver como criar um projeto com Quasar, você pode olhar as videoaulas anteriores, que lá tem bem explicado. Eu já criei para adiantar, então com isso eu vou fazer o comando para rodar o ambiente de desenvolvimento aqui. Então ele vai gerar aí o nosso ambiente local e pronto, a gente já tem um projeto criado aqui, né, por padrão. E vamos lá. Primeiro passo, a gente vai ter que mexer aqui nessa página index, né, que é a página principal. Vou remover essa imagem que a gente não vai querer mais, pois a gente vai construir um formulário. E aqui eu vou deixar uma classe chamada container. Pronto, ele vai ficar sem nada. Se a gente quiser, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um H6, né? E colocar que é um formulário. Pronto. Vamos colocar um tamanho um pouquinho maior, um H4, por exemplo. Só que se a gente observar, ele fica com esse espaçamento aqui, né? Porque a gente está utilizando a tag H4. Se a gente colocar, por exemplo, um parágrafo, ele já não fica com esse espaçamento. E se a gente colocar uma classe aqui do text H4, a gente fica com o tamanho do H4, do mesmo tamanho, só que sem aquele espaçamento em cima e embaixo, né? Que fica aqui no top e bottom. Então eu prefiro fazer dessa forma, para a gente não ter que ficar mexendo nas classes padrões aí. Então, agora a gente vai criar aqui uma div row. E a partir de agora a gente vai colocar os nossos componentes aqui. Voltando aqui, a gente vai começar a trabalhar primeiro com os inputs, que é o padrão aí, né? De todo formulário praticamente tem um input. E ele tem diferentes tipos de design. Então, standard, que é só aquela linha do padrão do material design. A gente vê muito esse tipo de formulário, por exemplo, aí no Google, né, nas plataformas do Google, que ele utiliza material design por padrão. O filled é esse que tem esse fundo escurecido. Outlined, que ele só tem a bordinha de uma cor diferente quando foca. Ó. Standout, que muda o fundo, né? Então, se a gente digitar uma letra aqui, alguma coisa aqui, ó, como ele fica. Ele inverte as cores, né? Monteiro. O Custom Standout, ele inverte a cor com uma cor customizada, sem bordas, rounded, vários tipos de rounded. Então, beleza. Eu, por padrão, gosto muito de trabalhar com o Outlined, porque fica mais fácil a visualização de onde eu tenho que clicar, né? Principalmente no mobile, que aí eu sei a área de clique desse input. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Aqui no canto a gente tem ó, View Source, ou seja, eu vou visualizar o código desses exemplos aqui. E o que eu quero é o terceiro input, que no caso é o Outlined. Clicando aqui, eu tenho aqui já vários inputs. E com isso eu vou pegar o terceiro, que no caso é esse, que tem o Outlined. Então, vamos construir aqui observando o que tem na documentação. Eu preciso ter então um key input.
Dentro desse keyInput, eu vou estar colocando aí a propriedade de outlined. Eu preciso de um vModel para poder capturar, né, o texto que está sendo digitado. Além disso, se a gente quiser, né, um label, que é o que eu vou estar digitando. Então, por exemplo, eu vou colocar nome aqui para esse cara. E vamos criar aqui embaixo um data com o vModel que a gente vai criar. Que no caso, vamos colocar aqui um form que recebe um nome. E esse nome começa vazio. Faltou um espacinho aqui. Vamos salvar. E deu um errozinho. Vamos ver aqui qual é a linha do erro. Sim, no vModel a gente esqueceu de colocar aqui o form.nome, claro, que é necessário. Pronto. Então, nós já temos o nosso formulário. Agora eu quero, por exemplo, mexer no tamanho dele, né? Como a gente está dentro de uma div role, eu posso colocar uma classe aqui dentro das colunas. Então, por exemplo, eu posso colocar um md12. Quando ele estiver no tamanho mediano, ele vai ter o tamanho 12. Posso colocar um sm12. Então, quando ele estiver no tamanho small, ele vai ter tamanho 12 também. E se a gente observar, ele está muito colado com a beiradinha, né, do navegador. Então, aqui dentro da row, ou mesmo do container, a gente pode colocar, deixa eu ver se funciona aqui, um paging. Então, colocando esse page, ele já deixa por padrão a nossa página toda com esse espaçamento, né, em cada borda. Então, ok. O nosso formulário aqui já está funcionando. Nosso input, na verdade. E aqui embaixo, eu vou criar um parágrafo com o resultado desse form.nome. Somente para a gente ter a visualização de que o form.nome aqui do data está pegando essa informação. Então está correto. Ok. Agora, vamos ver outro tipo de input. Por exemplo, coloridos também. Se eu quiser modificar a cor do meu input, o que eu tenho que fazer? Então, como a gente está utilizando o outlined, o que vai mudar vai ser a borda dele, no caso parecido com esse daqui. Para fazer isso, olhando o código, basta a gente mudar uma propriedade chamada color. Então, se eu colocar aqui um color, e eu posso colocar toda a paleta de cores que o Quasar tem disponível. Essa paleta ela fica disponível aqui em Style Color Palette. Então ele tem as cores aqui, né, primárias e uma lista de cor gigantesca. Eu vou utilizar aqui esse Deep Purple. Vamos ver aqui como é que fica. Deep Purple. Salvando. Ó, o formulário em si não muda, né, o input, mas quando eu clico nele, ele fica roxo. Bem bacana. Então vamos manter essa cor aí como padrão do nosso formulário. Então, retornando nos inputs, a gente viu como colocar essa propriedade de cor, certo? Se a gente precisar de mais exemplos, tem aqui, basta visualizar. Nós temos a possibilidade também de colocar um input reduzido. Isso é quando eu quero colocar mais informações dentro de uma mesma tela. Então, observe aqui que ele remove o espaçamento entre os inputs. Então, se eu observar aqui, quando eu coloco a propriedade dense, ele diminui. Então, isso daí pode ser necessário caso você tenha muitas informações e queira mostrar mais em uma só tela. Eu prefiro deixar no tamanho padrão porque ajuda até mesmo na visualização mobile. O mobile ficou assim porque nós colocamos apenas CoMD e CoSM. No caso do mobile, ele seria CoXS Extra Small. Eu vou deixar 12 também. Agora sim, ele pegou. E olha só, a área de clique fica muito maior quando eu utilizo no tamanho normal. Se eu colocar o Dense novamente, olha só, ele fica bem pequenininho. Então vamos deixar sem o Dense. Ok.
O que mais nós temos aqui? Vamos ver. Alguns tipos de outlined, né? São várias configurações. Do standout também, vários exemplos. Caso a gente queira utilizar no Ketobar um input de pesquisa. Com rounded, como é que a gente utiliza esse rounded aqui? Vamos observar. Basta a gente colocar uma propriedade rounded. Deixa eu deixar aqui para vocês verem a modificação. Estão salvando. Agora, olha só, ele fica com essa borda boleada, certo? Vamos deixar o padrão. Continuar. Aqui, ele mostra também alguns exemplos de como utilizar esses ícones dentro do input. Para isso, é bem simples. Para a gente utilizar esses ícones, a gente tem dois slots no input. Um deles é o prepend e o outro o append. Se a gente observar aqui, ó, o prepend é o que vem antes e o append é o que vem depois. Vamos utilizar então o prepend aqui para observar como funciona. Então a gente não vai poder fechar o nosso keyInput, a gente vai fechar como se fosse assim, né? No final, uma tag de fechamento. Vamos colocar um template que tem um vSlot prepend. Coloquei errado aqui, não é igual, é 2 pontos e não tem essas aspas, ok? Agora sim. E vamos colocar um keyIcon. No keyIcon a gente vai escolher o nome do ícone, no caso tem um que se chama person, dentro da biblioteca de Material Icons. Então tá aqui, ó. Nós temos nosso ícone antes e nós podemos colocar também depois, que no caso é o append. Então a gente pode colocar aqui. Pronto. Então caso você queira colocar aí os ícones no seu input, é dessa forma que é feito. Eu vou deixar inicialmente aqui e vamos seguir na documentação. Caso a gente queira utilizar aí também o modo dark, né, com fundo escuro, ele também tem essa possibilidade. Com isso, a gente teria que colocar, por exemplo, o background aqui. Deixa eu ver uma cor aqui bem escura, um gray 10. Vamos ver como é que fica. Olha só o nosso formulário aqui. Só que aí eu não consigo visualizar direito, né, o input. Para isso eu coloco a propriedade dark e aí ele inverte as cores do meu input. E aí eu consigo desenvolver formulários também para telas com fundo escuro. Então vou voltar aqui, vou remover, deixar o padrão. Algumas outras coisas que também temos, por exemplo, o clearable é para limpar o nosso formulário. Então eu posso estar adicionando isso dentro do nosso input aí. Para isso a gente vai ter aqui o que seria, né, na verdade, para fazer o que é equivalente. Então basta a gente utilizar esse carinha bem aqui. E Auto Icon, que no caso é o Clear Icon. Vamos ver aqui se ele já aparece. Digitei. Pronto. Já tenho aqui o meu botão de limpar o input, caso você queira também. Vou remover. Vamos ver aqui outra função. Aqui alguns inputs do tipo de alguns tipos diferentes, né, que são aceitáveis. Por exemplo, um muito utilizado é o de password com essa possibilidade de visualizar a senha. Então, para fazer esse daí, a gente tem que fazer essa implementação aqui para poder visualizar a senha e tudo mais. Do tipo número também é possível. Vamos colocar aqui um de tipo número. Eu vou remover esse nome daqui e vou criar um outro input, que é input. Aí a gente vai visualizar aqui como é o de tipo número. O que ele faz? Ele coloca um vModel
que aceita, vou colocar aqui como forma idade, que vai ser a idade do nosso cadastro, e um vModel que aceite somente o tipo número. O type vai ser number também. Aí, para ficar no mesmo padrão, eu vou utilizar o outlined, e a classe vai ser a mesma daqui de cima. Então, pronto. Então aqui agora, deixa eu ver se está tudo certinho, tá? Aí ele não deixa eu digitar texto. E se a gente observar aqui na versão desktop, ele deixa esse carinha aqui para adicionar mais ou menos. No mobile não. Então, vamos observar também uma outra coisa, que eu tenho agora dois inputs, um colado no outro, né? E outra coisa que eu esqueci foi de colocar o label, né? Para saber do que se trata esse input. Então o label aqui vai ser idade. Agora sim, como é algo referente à pessoa, a gente pode colocar aqui também um ícone. Um ícone de pessoa. Só que aí ele está muito colado. O que a gente faz para tentar separar um pouco esses caras? Para isso a gente tem uma classe aqui que eu vou colocar dentro do role, que é QColGuilter SM. Então ele dá esse espaçamento entre as colunas. Se eu colocar MD, ele cresce um pouco mais esse espaçamento. Então fica bem melhor, né? Mais organizado o nosso formulário. A gente tem aqui os inputs do tipo de arquivo, né? Tem text area também. A text area também te dá a possibilidade aqui de crescer, ó. Esse autogrow é para quando a gente tem muito conteúdo, ele vai crescendo automaticamente. A gente pode colocar prefixos e sufixos. Então vamos colocar aqui um outro input, que input. Como a gente vai colocar um prefixo e um sufixo, provavelmente a gente vai precisar de um outro slot. Para isso, agora a gente vai olhar aqui como a gente vai fazer um igual a esse aqui. Na verdade, igual a esse que está mais bonito. Então a gente precisa, como por padrão, né? A gente precisa do vModel, um vModel do tipo form aqui, e-mail, e não esquecer de colocar esses caras aqui, ó. A gente colocou idade, pode começar nulo, por exemplo, e aí a gente colocou e-mail agora, e o e-mail vai começar assim. Ok. Além disso, a gente vai ter aqui também o nosso label, né? Que vai ser e-mail. Aí a gente vai colocar o prefixo do nosso... Na verdade, a gente não vai precisar desse prefixo, a gente vai precisar só do sufixo. Sufixo que vai ser @gmail.com. Por exemplo, se ele só aceitar o cadastro de e-mail do tipo Gmail. E aí a gente vai colocar de novo aqui o nosso template com vSlot, que vai ser o prepend. E além disso, um keyicon. E esse keyicon agora vai ser do tipo mail, né? Para ficar com a carinha lá do e-mail, de um e-mailzinho. Outra coisa que a gente esqueceu foi colocar a opção outlined para ficar no mesmo padrão, agora sim. E além disso, colocar o mesmo tamanho de classe aqui para ele ocupar total. Então tá aqui no mesmo estilo. Que mais agora? Seguindo aqui, tem outras opções, se você quiser colocar mais ícones, várias customizações e tudo mais.
Uma interessante é esse debounce model, que é, você pode colocar um tempo de delay, né, depois que você digitar, para que o vModel aceite essa informação. Esse aqui é muito bom para quando você vai disparar algum tipo de pesquisa dentro do seu formulário. Então, por exemplo, aqui eu vou pesquisar um usuário chamado Patrick. Observe que ele demorou quase 1 segundo para preencher aqui. A mesma coisa se eu apagar. Então ele demorou aí 1 segundo para poder remover também. Caso você queira deixar uma opção de carregamento também, você tem aqui, ó, o loading. E esse load é muito fácil de implementar. Basta você colocar aqui essa propriedade com o valor true ou false. Então vamos observar aqui como funciona. Por exemplo, o e-mail, eu irei colocar aqui a opção loading. E aí, se eu passar true, tem que colocar os 2 pontos. Observe que ele está carregando sempre. E se eu passar false, não está mais carregando. Então também é uma opção muito interessante para quando você tem algo aí que tenha que pesquisar e você tem que aguardar. O input também tem a possibilidade de máscaras, né? Então quando você tem que colocar, por exemplo, um ID, um telefone, vamos fazer um de telefone aqui. Para facilitar, eu vou copiar já o input aqui. Para isso eu vou remover esse sufixo, o label vai ser telefone. Vou remover esse carinha daqui também para deixar mais simples. Pronto. E aí agora a gente vai ver como utilizar essa máscara. Então basicamente o que você tem que fazer para utilizar a máscara? É colocar o mask, né? Então vamos lá. Mask. E aqui são os tipos de máscara que ele aceita. Por exemplo, se eu quiser aceitar só numérico, eu vou ter que colocar o jogo da velha. Se eu quiser aceitar letras de A a Z com case sensitive, o S, e assim por diante, com todas as outras opções aqui. Como eu quero aceitar somente número, eu irei colocar o formato, né, de número, no caso, o DDD aqui para o telefone. Agora são 5 números, 5 e depois 4. Pronto. Com isso, quando eu for digitando aqui, ele é automático. Tem que alterar aqui também o vModel, ó, telefone. E ele é do tipo text, esse cara. Então aqui, telefone, começa em branco. Pronto. Então agora quando eu digitar o telefone, ele já vem no formatinho. Porém, nós temos 2 possibilidades aqui. Eu vou colocar um outro parágrafo aqui para a gente visualizar esse vModel do telefone. Então aqui eu vou colocar form.telefone. E aí, observe uma coisa. O vModel, dessa forma que está atualmente, ele me traz o número formatado, porque eu coloquei somente a máscara. Porém, existe uma opção na máscara onde eu não quero recuperar o valor formatado, eu quero que ele seja somente de visualização do usuário. Então eu posso colocar esse unmasked value. Se eu colocar aqui, ó, unmasked value, apesar do telefone estar digitado no input, ele vai ser salvo somente com o conteúdo dele, sem a formatação. Então isso é muito bom para CPF, para telefone, que assim eu só salvo exatamente o número que foi digitado. Vamos ver mais opções aqui. Existem várias opções de máscara, né? Tipo, algumas outras configurações que você pode estar fazendo. Ok. A partir de agora tem a parte de validação. Então a gente vai ver como validar o nosso formulário. Para isso, a gente vai ter que colocar, para ficar de uma forma mais organizada, né? Para a gente poder ter acesso a todas as validações, a gente vai envolver, vai fazer exatamente igual esse daqui, ó. Quando eu faço o submit, ele vai me requisitar as informações que ainda não foram preenchidas, ó. Minha idade, pronto. E aí ele me deu uma notificação aqui que eu preciso aceitar o termo, né? Ó, também é uma outra validação. E agora sim funcionou. E caso eu queira resetar o formulário, eu reseto.
Ok. Para isso, aqui no código de exemplo, ele envolve o nosso formulário com um form. Então vamos lá. Para isso, a gente vai pegar o componente de form, que é form, e vamos envolver todo esse nosso formulário aqui. Vou remover esse parágrafo e adicionar o que form aqui. Pronto. O nosso formulário já está envolvido. Aí, vamos precisar aqui de um @submit, ou seja, quando eu submeter esse formulário, eu quero que ele faça um prevent.stop e dispare, que ele dispare um submit, que vai ser o método que nós vamos criar para submeter o nosso formulário depois de preenchido. Então, methods onSubmit, e aqui ele vai fazer alguma coisa. Posso colocar um console.log por enquanto. Formulário submetido. Pronto. E além disso, a gente vai criar os nossos botões, né? O botão de submeter, na verdade. Então, para isso, dentro do nosso formulário, uma outra coisa, ele vai alterar o tamanho das nossas colunas aqui. Por quê? Porque a gente tinha a row dentro dessa div. Vamos ver se funciona sem essa div. Assim. E aí a classe row, toda essa classe aqui, eu vou deixar dentro do nosso próprio keyform. Assim. Então, o keyform toma o lugar dessa div que nós tínhamos colocado anteriormente aqui. Vou tirar essa div, não vamos precisar mais dela. E o próprio form é quem vai se encarregar de ser a nossa linha, né? A nossa linha. E as colunas vão ficando aqui dentro. Com isso, eu vou criar aqui uma div.call12, ou seja, uma div com 12 colunas, e dentro dela nós iremos colocar o botão de submissão do nosso formulário. Lembrando que ele tem que estar dentro do keyform, porque ele é do tipo submit aqui. Então, para que ele funcione, a gente precisa que ele esteja dentro do formulário. Vou formatar aqui para a gente conseguir visualizar melhor, já que eu estou com a tela dividida. Pronto. Agora o nosso formulário tem um botão de submit. Se eu quiser, por exemplo, colocar ele do lado direito, não do lado esquerdo, eu vou colocar aqui uma classe floatRight. E aí ele vai lá para o ladinho direito. E o label, em vez de submit, eu vou colocar aqui cadastrar, como se fosse o cadastro do nosso formulário. Certo. Vamos observar o que ele faz aqui, ó, no onSubmit. Se observarmos, o que ele está fazendo aqui? Uma validação do nome, né? Pegando a referência lá do input nome, pegando a referência do input idade. E fazendo aqui, verificando se eles têm erros. Se ele tiver, ele vai forçar o erro no formulário. Se não, ele vai prosseguir. Só que essa forma é muito trabalhosa de ter que pegar a referência de cada input. Se a gente tiver um formulário muito gigante, não vale a pena. Então, para isso, a gente pode ir aqui na documentação de formulário, ó, bem aqui, form. E aqui a gente tem uma maneira muito mais simples de fazer essa validação. Então, ó, no @submit a gente apenas faz o onSubmit. Não vou precisar fazer mais esse stop aqui para fazer toda aquela verificação. E a gente vai ter também depois um comando @reset, que vai chamar o método onReset. Esse onReset eu também já vou criar aqui no nosso método onReset. E também vou dar um console.log aqui, reseta formulário. Pronto. E o nosso formulário não vai mudar nada, certo? Então vamos olhar aqui no nosso console o que está acontecendo. Então, se eu apertar em cadastrar, o formulário foi submetido
E o reset ainda não faz nada porque a gente ainda não está utilizando ele. Então o primeiro passo é a gente tornar esses campos obrigatórios. Então para isso, por exemplo, eu preciso que o nome seja obrigatório. Então o que a gente tem que fazer? Aqui na própria documentação do formulário ele já mostra como fazer. A gente vai utilizar essa propriedade rule, que são as nossas regras. Então rules, ela aceita um array de opções. Opa. Agora, um array de opções. Então vamos colocar aqui a nossa primeira regra. Com isso a gente tem acesso ao valor desse input. Então o que a gente vai verificar aqui? Eu vou verificar se o valor existe e se o valor.length é maior que zero, ou seja, se tem alguma coisa preenchida desse valor. Se essa regra falhar, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar uma mensagem, nome, vamos colocar aqui, nome obrigatório. Pronto. Então, ele acaba criando um espaçamento um pouco maior. Por quê? Porque ele precisa do espaço para quando ele for fazer essa validação, mostrar a mensagem de erro. Então a gente pode estar aumentando aqui um pouco o nosso espaçamento para LG. E na verdade, quando a gente for colocando cada... Não, vamos deixar MD. Quando a gente for colocando a validação em cada um, a gente vai ver que o espaçamento vai ser criado em cada um. Então, a nossa validação já está funcionando, e quando eu preencher, ela some. Ok? Então já está funcionando a primeira validação, a nossa primeira regra de validação. E a gente fez no nome. Agora a gente vai fazer aqui no tipo number. Só que o tipo number, ele não aceita... Na verdade, hoje em dia ele já aceita, tá aqui, a validação, só que ela vai ser de uma forma diferente do nome. Por quê? Não pode ser maior que zero, certo? Como a gente começou aqui o nosso valor como nulo, vamos ver se a gente consegue fazer da mesma forma. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui a nossa rules de novo. E aí vamos colocar a nossa primeira regra. A primeira regra, ela vai verificar se o valor é diferente de nulo e se também o nosso valor ele é diferente de vazio, que eu posso preencher e depois apagar. Então, campo, vou colocar idade obrigatória. E o legal é que a gente pode colocar outra regra. Então eu coloco uma vírgula e agora eu vou ter uma outra regra de validação também, se ele é maior que zero, para não colocar número negativo, e se é menor que 100. Então o cara que vai se cadastrar aqui, ele não pode ter mais de 100 anos. Então coloque uma idade real. Pronto, agora eu tenho duas validações e duas mensagens de erro diferentes também, o que é muito legal. Então se eu fizer, ele já colocou o espaço aqui embaixo. Se eu tentar cadastrar, ele vai bater no primeiro erro. Então beleza, o meu nome vai ser preenchido, porém eu esqueci de preencher a idade. Quando eu apertar em cadastrar, ele já me acusou que a idade é obrigatória. Então eu vou colocar aqui 10. O formulário não dá mais problema nenhum. Porém, se eu colocar, por exemplo, 101, coloque uma idade real. 100 também uma idade real. Agora se eu colocar 99, pronto, passou. E se eu apagar, a idade também é obrigatória. Então assim a gente já tem a nossa validação da parte de idade. E agora vamos colocar do e-mail. Então o e-mail vai ser basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui. Ele precisa ter um valor, né? Esse valor tem que ser maior que zero, senão a gente coloca como e-mail obrigatório. Então vamos lá. Vou colocar aqui o meu nome, a minha idade e quando for no e-mail, e-mail obrigatório. Pronto, patrick.monteiro@gmail.com.
E aí o nosso formulário também já está funcionando. Por último, a gente precisa colocar o telefone, a validação do telefone. E como a validação do telefone ela requer um valor correto de números, então vamos lá. A gente vai colocar, deixa eu colocar no final para ficar mais fácil de visualizar. Rules, o nosso array, né, de validação. O primeiro passo é a gente verificar se o valor existe. Então, val existe e se val.length for maior que 0. Esse aqui é o primeiro que a gente vai dizer que o telefone é, na verdade, telefone obrigatório. A segunda regra que a gente vai fazer é verificar o tamanho do valor que está sendo digitado. No caso, como esse cara aqui, o masked value, ele vai nos retornar somente os valores, a gente não tem que se preocupar com a formatação. Então aqui nós temos 2, mais 5, 7, mais 4, 11. Então o nosso val, ele tem que ser igual, na verdade, se ele for diferente de 11, val.length, desculpa. O nosso tamanho for diferente de 11, coloque um telefone real. Vamos ver. Se eu tentar cadastrar agora, eu já tenho meu primeiro erro aqui no meu nome. Se eu tentar cadastrar, eu tenho erro na minha idade, erro no e-mail. E por último, telefone é obrigatório. Se eu digitar somente 2 números, vamos ver aqui. Por algum motivo ele falhou. Vamos ver aqui onde eu errei. Length está escrito errado. Quem nunca, né? É length. Length. Agora sim. Vamos ver. Ele não falhou. Tá, coloque um telefone real. Então, na verdade, a validação é assim. Se o telefone for igual a 11, ele passa. Se não, ele vai coloca um telefone real. Então, o telefone é obrigatório. E enquanto eu estiver digitando, coloque um telefone real, porque eu não posso deixar o formulário passar se eu não digitar o valor correto de telefone. Agora sim, e aí, o formulário foi submetido. Então, está pronta a validação do nosso formulário. Vamos mostrar uma mensagem, né, no momento que ele for submetido. Para isso, existe um componente aqui, na verdade não é um componente, é um plugin, que é o de notificação. O plugin de notificação, basta a gente configurar ele dentro do nosso arquivo quasar.conf, dentro de framework e plugins. Aqui a gente tem esse arquivo, basta a gente buscar framework, framework tá aqui, e plugins. Dentro dele a gente vai colocar o Notify. E para usar o Notify, como é que a gente faz? A gente tem diferentes possibilidades para usar dentro de arquivos view e fora de arquivos view. No caso, como a gente está dentro do arquivo view, a gente pode usar o disk, Notify e uma mensagem. Vamos colocar aqui somente dessa forma simples. Então, voltando para o nosso arquivo, quando for submetido, eu quero colocar cadastro realizado com sucesso. Pronto. Então, tenho que preencher de novo. Feito isso, ele mostra uma mensagem. Porém, eu quero personalizar essa mensagem, né? Eu quero ela colorida. Então, vamos ver aqui a possibilidade de mandar não só o texto, mas eu posso mandar um objeto com algumas propriedades. Então, a primeira propriedade que eu vou mandar vai ser a message, que a gente já tinha digitado. Porém, eu quero uma outra propriedade chamada color. E essa color, ela vai ser do tipo... vamos ver aqui no palette color. Opa. Qual é a cor que a gente tem? Positive. Não é success, positive.
E essa cor, vou colocar uma vírgulazinha aqui, vai ficar uma cor de sucesso, né? De um cadastro de sucesso. Pronto, agora sim. E se eu quiser colocar um ícone, né? Faltou um ícone aqui para ficar bem bonito. Então, voltando aqui para o Notify, ó, com o ícone, with icon, olha só como ele mostra. E como que a gente configura esse ícone? Vindo aqui também na documentação, a gente olha. Então, eu quero colocar um ícone na minha notificação. Esse ícone, a gente pode estar visualizando aqui, ó, Material Icons. E eu quero um ícone de check. Então, pesquisando, a gente tem diferentes tipos aqui. Eu vou usar esse check circle para a gente visualizar ele. Ó, basta clicar bem aqui e como digitar, que é esse aqui o nome do nosso ícone. Então, fazendo o teste novamente. Agora, o nosso cadastro possui um íconezinho e está bem mais bonito. Só que além de inputs, a gente tem outros tipos de componentes de formulário. Então, voltando aqui, a gente tem o select. Ah, faltou uma última opção também. Observem que ao cadastrar, o nosso formulário continua preenchido e eu não quero mais isso. Eu quero que ele seja resetado. Então, voltando aqui no form, como é que a gente faz? Em vez de a gente ter que ir campo por campo do nosso form e resetar ele um por um, ele nos dá a opção aqui, ó, de pegar deixa eu ver aqui, tem essa opção do on reset, porém existe essa outra aqui, ó, quando a gente reseta todo o formulário. Para isso, a gente vai colocar um nome no nosso, uma referência no nosso formulário, certo? Então aqui a gente adiciona um ref. Vou chamar também de myform para não fugir da documentação. E aqui dentro do nosso onReset, ou seja, quando o nosso reset for disparado, a gente vai fazer um this.refs.myform e faço o reset validation. Então a gente vai ter duas formas de resetar. A primeira é criando um segundo botão chamado reset, do tipo reset, e a cor dele pode ser default, acho que fica branco, só que o texto não ficou branco, né? Então para isso a gente tem que colocar aqui uma classe text. Deixa eu ver se tem text dark. Não, então pode ser gray 10 para ficar bem escuro. E eu quero esse botão à esquerda e não à direita. Ok. O nome não vai ser reset, vai ser resetar. E eu não quero que ele fique coladinho assim dessa forma. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, um que page right md. Então eu dou page não, desculpa, é uma margem, então mr. E aí eu dou uma margenzinha desse botão para eles não ficarem muito colados. Ok, então no nosso onReset, o que será feito? Ele apenas reseta as validações. Então, por mais que eu coloque aqui e aperte em reset, ele não faz nada, porque eu não tenho nenhuma validação sendo feita ainda. Agora sim, ele reseta a validação. Ok. Só que eu quero duas coisas. Primeiro, no final do meu cadastro, eu quero que ele dispare o onReset. Por quê? Porque eu quero que ele resete todas as validações, porque eu já cadastrei o meu... Já fiz o meu cadastro, né? Completei o meu cadastro. Porém, quando o onReset for chamado, o que eu quero também? Que ele resete o formulário. Para isso eu vou colocar aqui um reset form. Esse reset form tem que fazer setar o meu formulário no formato padrão, né? Então aqui eu coloco um this.form igual
e eu quero que o formulário volte para esse ponto inicial, para que ele fique todo limpo. Só que se eu fizer um this.resetForm aqui, ele vai fazer esses dois caras ao mesmo tempo. Então o que vai acontecer? Ele vai disparar, na verdade quando eu terminar o meu formulário aqui, ele vai disparar todos os erros ao mesmo tempo. Porque ele vai somente limpar e não vai aguardar para fazer o reset validation. Então se eu colocar aqui o telefone e cadastrar, ó, quando eu cadastrar ele vai disparar algum reset e vai disparar essas duas coisas. E aí olha o que acontece, o nosso formulário ele fica cheio de erros. O que a gente faz para resolver isso? A gente pode utilizar um async e aqui no nosso onReset também um async, e aguardar que seja feita uma await esse reset form. Depois que ele terminar de resetar o formulário, aí sim é que nós vamos fazer o reset validation. Então deixa eu recarregar aqui. Vamos fazer o nosso cadastro novamente. Cadastrar. Ele não aguardou. Vamos ver por quê. Assim que reset form. Eu esqueci de salvar. Por isso que não funcionou. Então, vamos fazer novamente aqui. E agora, quando eu cadastrar, ele mostra a minha mensagem, limpa o nosso formulário e reseta as validações. Como esse vídeo já está muito extenso, eu vou deixar para a gente dar continuidade numa parte 2. E a gente vai ver os outros tipos de componentes de formulário. Então, até o próximo vídeo.